Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dani Ribeiro e esse é o nosso SAcast, o nosso canal de empreendedorismo do Empresários SA. Estou hoje aqui com os meus amigos, meus parceiros do Clube de Negócios Empresários SA, Amada Zambrana, nossa dama dos kitnets, Adêmias Filho, nosso planejador financeiro, consultor de executivos, e esse grande CEO, o homem dos leilões, imóveis e leilões, para fazer você multiplicar o seu patrimônio. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Dani. Bom, pessoal, eu vou começar aqui o papo. Primeiramente, as damas. A dama das kitnets chegou. É isso aí, gente. Essa mulher maravilhosa, extraordinária, né, que vem aí fazendo movimento no Rio de Janeiro com investimentos de pequenos portes. E ela vai trazer aqui muitas dicas preciosas. E eu quero começar perguntando para ela, né, que investem, né, em kitnets, nossa dama dos kitnets. Qual que foi o maior desafio, Amada, que você teve até hoje investindo em imóveis em pequenos portes? Dani, eu posso te dizer que cada fase, cada etapa trouxe seu desafio. Mas eu acreditava que ter uma empreiteira levando a obra me traria menos situações de desgaste e eu tive um pouco menos de controle sobre a mão de obra. Então, esse foi um desafio. Determinados movimentos ali que eu gostaria de, isso aqui, acho que essa pessoa poderia ser direcionada para lá, esse aqui poderia sair, poderíamos trocar. Eu não tinha essa ingerência porque era uma empreiteira que estava à frente. Então, até mesmo para o meu próximo negócio, farei diferente, farei com uma equipe própria. Sim. Então, vamos aprender, meus queridos e minhas queridas. E agora eu vou passar aqui a bola para o seu Adênias Filho. Ele que é consultor financeiro empresarial, né, que trabalha com muitos executivos há algumas décadas. Por que a gestão financeira, Adênias, ela é frequentemente negligenciada nas pequenas e médias empresas? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, né? A todos que estão aqui presentes, Amada, Helder, Dani, gratidão aí pela oportunidade de a gente poder estar compartilhando esse olhar de como nós podemos contribuir para a sociedade, para os empresários, né, para que eles possam, eu diria, se empoderar, né, da sua gestão financeira. Então é muito importante o empresário ter consciência de como os negócios dele estão se encaminhando. E normalmente há uma mistura muito grande entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, o primeiro grande passo que a gente recomenda ao empresário é refletir sobre essa questão. O quanto eu posso, efetivamente, estar prejudicando o meu negócio sem ter um controle até financeiro da própria pessoa física. Então, a melhor referência que a gente dá de início de conversa, como uma orientação, é saber como está andando a vida pessoal do empresário, porque eu sempre digo assim, que quem tem que ser rico é a empresa. Consequentemente, Sim. O empresário poderá ter o maior benefício com as suas retiradas e com o seu planejamento financeiro pessoal. Então, é por aqui que a gente começa dando esse alô para os empresários. E sejam bem-vindos a esse diálogo aqui bacana, bastante diverso, de temas bastante excitantes, assim, em termos de empreendedorismo. Sim. Sejam todos bem-vindos. Que bacana, gente. Ele me fez lembrar, né, daquela frase, um CPF forte, um CNPJ mais forte ainda. Bom demais. Agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso querido Helder, ele que é o CEO da Imob Network, desculpa, Network Imob, perdoa, Helder, leilões e investimentos. Quanto que a gente pode lucrar com imóveis em leilões, Helder? Dani, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos da mesa também. Assim, eu sempre costumo dizer para as pessoas que as pessoas têm objetivos diferentes, né? Tem gente que quer lucrar a longo prazo, tem gente que quer lucrar a curto prazo, e cada um tem uma estratégia diferente, né? Em média, aí, é claro que a concorrência aumentou bastante, mas tem muitas estratégias que a pessoa consegue lucrar entre 40% e 50% em cima do valor do imóvel. Isso, é claro, sem contar com a questão do imposto de renda também, e também tem estratégias dentro da lei para que a pessoa possa se blindar sobre isso. Um exemplo é a pessoa fazer a compra de um imóvel próprio a cada 5 anos, ou fazer uma troca, uma venda e uma compra em até 6 meses, num período de 5 anos. Aí nesse período, a pessoa está isenta do imposto de renda. Isso aí é ouro, hein?
Olha só, gente, que Isso bacana. que é dica, hein? Gostei dessa. Super. E eu estava aqui pensando, gente, olha que episódio riquíssimo que nós estamos tendo hoje a oportunidade de ouvir, de compartilhar, de aprender. Temos aqui imóveis em leilões, temos a nossa construtora, né, de kitnets e o seu Adenias, que ajuda a fazer a gestão, né, dos seus rendimentos. Então, fique até o final, por favor, já curte, comenta aqui também, né, se você está gostando, se está fazendo sentido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, por gentileza, se inscreva, vamos fazer esse canal crescer. E aqui eu quero perguntar para nossa querida dama das kitnets, Amada Zambrana, o que você faria diferente se você estivesse começando hoje, né, dentro do seu negócio? Olha, Dani, essa pergunta é interessante, porque ao mesmo tempo que eu tive muito sucesso no que eu fiz, e até sou chamada constantemente como você é corajosa, você é muito audaciosa, corajosa, e eu não me via assim. Agora que eu cheguei na reta finalíssima, agora eu estou conseguindo compreender por que as pessoas dizem isso. Então, essa construção desse primeiro empreendimento de 25 unidades de estúdios que serão mobiliados e decorados, localizados no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, para locação por temporada curta, média ou moradia tradicional, eles foram feitos com recursos próprios. Então, foram 4 pessoas, né, muito próximas, que investiram com recursos próprios. Então, isso no mercado é tido como algo bastante arriscado. Só que eu vi de uma maneira muito segura. Eu falei, não, isso aqui é recurso nosso. Eu estava tão seguro do que eu tinha que fazer que eu fui fazendo passo a passo de uma maneira muito tranquila. Mas isso é importante até frisar para o público. Isso veio com uma base de um crescimento e de conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos. Então, não foi na base da empolgação, naquela coisa que muitas vezes acontece com o brasileiro. Vou fazer, vou começar, e depois vou ver como é que dá. Não. Então, foi feito a partir de um estudo, de uma análise, seguindo passo após passo. Então, como eu sou uma pessoa muito ligada a processos, isso facilitou para mim saber o momento certo de começar e onde eu conseguiria, a partir desse início, ir até o final, como eu estou conseguindo agora. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa diferente, seria, numa próxima empreitada, fazer a incorporação, porque esse empreendimento, nesse momento, não foi uma incorporação, foi uma construção, né, para bens próprios, e seria, então, melhor dizendo, uma incorporação utilizando recursos de terceiros. E também o terreno, muito provavelmente, a partir de permuta e troca por unidades futuras prontas, o que traz uma vantagem tanto para o dono do terreno, para o terrenista, que às vezes tem um terreno que está lá parado, está com um valor grande imobilizado, não consegue vender, ou as oportunidades que aparecem não são boas, e aparece uma pessoa interessada em construir e você apenas faz vamos dizer assim, a troca disso por unidades prontas, que vão te rentabilizar, onde você pode morar ou pode vender, isso para mim é uma coisa mágica, sensacional. Então eu trago essa ideia do ganha-ganha, sabe, Dani? Então eu vejo que isso é muito importante. Nesse primeiro empreendimento, para alocações, né, pessoalmente para mim e os meus investidores, para o próximo, para os demais. Então fiquem atentos, vem coisa boa por aí, vocês também podem se dar muito bem nisso, com a Dama das Kitnets. Maravilha! Adenias, se quiser fazer algum comentário, o Helder, fiquem à vontade, gente. Vamos, né, bater esse papo gostoso aqui no SAcast. E eu quero perguntar aqui para o Adenias, como um diagnóstico empresarial, financeiro pode ajudar a empresa a superar seus desafios? Então, primeiro quero parabenizar a Amada, né, pelo projeto dela, tenho acompanhado aí. Obrigada, querida. Nos nossos encontros dentro do Clube dos administradores, não, eu sempre faço confusão. Empresário. Eu sou administrador, né? Então eu fico sempre com a administração na cabeça, Clube dos empresários, né? Sim. E a gente tem acompanhado, fazendo sabatina nos nossos encontros, explorando bastante esse trabalho assim fantástico e inovador, né? Eu diria que é inovador. Sim, Eu já vi vários projetos semelhantes, mas o teu realmente é inovador. O Helder também. Acabei aprendendo um pouquinho antes de nós iniciarmos esse papo, algumas dicas assim bastante importantes, como impacta, né, às vezes determinadas decisões naquilo das nossas melhores escolhas, né? Então é assim, todos nós estamos preocupados com a nossa qualidade de vida, né? Sim. Eu diria que a medicina está evoluindo aí, a anos-luz todos os dias, né? Cada um está procurando sua qualidade de vida e alimentação saudável, hábitos diferenciados, exames preventivos, né? E não é muito diferente para a empresa.
né? Então, o que a gente faz hoje na pessoa física, né? Os nossos diagnósticos para saber da nossa qualidade da nossa saúde, tomar determinadas ações, para o empresário é a mesma coisa. Então, o diagnóstico empresarial vai trazer o quê? Vai dar clareza para ele de como se encontra aquele momento da empresa e quais são as medidas que poderão ser tomadas para dar um redirecionamento, né? Ou seja, equalizar a operação da empresa, saber exatamente o quanto está custando os produtos e serviços que ele oferece, que muitas vezes o empresário não tem noção. Ele simplesmente, a empresa está gerando caixa, né? E simplesmente ele acha que está fazendo resultado. E, na verdade, com um diagnóstico, a gente acaba identificando oportunidades que ele vai reconhecer que há necessidade de tomar várias outras medidas, né? Não só ele ficar na operação e vendas, né? Mas também ter o financeiro sobre o máximo de controle possível para que ele possa alcançar os resultados. Então, esse diagnóstico é exatamente para trazer luz, para dar evidência às situações de o quanto a empresa está mais próxima ou distante das melhores práticas de gestão. Então, é essa a recomendação que faz parte, inclusive, do trabalho que eu desenvolvo, oferecendo até dentro do nosso clube oportunidade para os empresários para fazer um diagnóstico de como está aquela situação da empresa e como ele pode redirecionar o rumo da empresa através da nossa orientação. Sim. E esse Já gostei disso aí. Esse início dessas informações são tão preciosas. Eu posso trazer aqui uma contribuição também em relação a isso, porque na minha experiência eu comecei fazendo de uma forma, mas hoje eu vejo que fazendo diferente num próximo empreendimento, eu já traria uma profissionalização ainda maior. E olha que eu já trouxe profissionalização com muitos assim profissionais da área, né, que possam validar, que possam estar ali aptos a qualificar e validar os passos que eu estava dando. Porém, numa próxima etapa, eu já serei uma empresária constituída. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa relação do CNPJ e do CPF, ela precisa estar muito bem separada. E essa clareza que o senhor Adenias trouxe aqui para a gente, dessa necessidade de trazer esses dados, essa clareza, principalmente no financeiro da empresa, também precisa ser feito no nosso CPF. Então, hoje eu estou fazendo uma mentoria financeira e nos primeiros rabiscos ali das anotações, antes de passar para a planilha, eu já levei um susto, assim, falei, gente, não é possível estar saindo tudo isso aqui de refeição fora, de jantar, de lanches. Falei, gente, está escoando algo que eu não tinha a dimensão. Então, essa clareza é tão importante para o CPF quanto para o CNPJ. E isso é importante que se torne uma forma de agir, porque dessa maneira os dois lados vão conseguir crescer de maneira organizada e convergir para um futuro próspero em ambas as instituições, CPF e CNPJ. Sim, total. E me fez lembrar que eu sou mentora, né, de empresários e empreendedores, e eu pego também muitos pequenos empresários, ou eu presa, ou eu equipe, né? Principalmente esse pequeno empresário, esse empreendedor que está começando, ele negligencia, né, demais. Ele realmente, a Denise falou, né, que as pessoas não têm clareza. Isso é muito real, gente. Ela não sabe de fato quanto custa o produto, quanto está tendo de lucro. E aí a empresa ela cresce sem crescer, né? Porque acha que está crescendo muitas das Sem vezes. métrica, né? Mas não tem métrica. Então, assim, investir num planejador financeiro, no consultor, gente, é primordial para a saúde da sua empresa, né? Não assim, é gasto, é investimento, né? É um investimento. Exatamente. Exatamente. Helder, e aí aproveitando, meu querido, compartilha com a gente, mediante a sua experiência, qual que é o principal medo que as pessoas têm em investir em imóveis de leilão? É uma pergunta, assim, cada um tem uma cabeça, né? Sim. Mas, assim, as pessoas têm muito medo das histórias que muita gente contou lá atrás. Antigamente, eu conheci alguém que arrematou imóvel, que não conseguiu desocupar. Hoje houve uma atualização do código processual e ele trouxe muito mais agilidade. Hoje existem ferramentas que você consegue fazer a emissão na posse, que é a desocupação do imóvel, né, de uma forma um pouco mais célere, um pouco mais rápida, um pouco mais com menos burocracia.
E você consegue também, de uma forma talvez um pouco mais amistosa ali, tentar negociar uma saída também da pessoa. É claro que sempre você vai tentar negociar uma saída, uma desocupação desse imóvel sem entrar com uma ação, né? Aí, mas você precisa das ferramentas, precisa de cumprir prazos, cumprir métricas. Então, assim, o medo das pessoas em geral poxa, se é muito fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Mas hoje tem muita gente fazendo. A grande questão é que as pessoas não sabem como fazer. E assim, a gente traz a luz para isso. Eu tenho feito alguns podcasts, a gente tem escrito alguns materiais no nossa página do Instagram, lá do @networkimob. A gente fala sobre isso também de diversas formas. Eu faço bastante vídeos falando sobre isso, né? Então, assim, o medo que a pessoa tem, que eu vejo que as pessoas têm, a preocupação, a dúvida do que pode ser feito, o que não pode ser feito. E eu já vi também situações de pessoas que fazem uma arrematação, não sabem o procedimento correto, não fazem uma análise correta de um edital, de uma documentação e tudo mais, e aí depois ela cai no limbo ali que ela não sabe o que fazer e acha que vai perder o dinheiro. Fica tranquilo. A pessoa não vai, se fizer as coisas da forma correta, a pessoa não perde dinheiro. Se precisar, se um leilão, por exemplo, o juiz pode anular um leilão por uma situação ou outra, e aí a pessoa tem aquele valor reembolsado. O banco, o credor, a pessoa, o juiz, ninguém quer tomar o dinheiro, não existe uma problemática nisso. A questão da desocupação também, que é um outro gap aí que existe muito, que é muito forte, assim, a gente consegue, a gente faz a desocupação, um prazo médio aí, a gente não pode dar uma certeza, mas vamos supor, entre 3 e 6 meses é algo muito prático, muito real, a gente conseguir fazer a desocupação muito antes dos 6 meses, né? Eu já rematei imóveis, por exemplo, Dani, que eu constava como ocupado. A proposta era que depois todo o processo, os 3 primeiros meses do processo ali, da documentação, a gente entrar com o processo, tentar fazer uma emissão amigável. E quando eu cheguei no imóvel, o síndico, o administrador falou: não, o imóvel está vazio, a pessoa estava aí até tal dia, a pessoa já desocupou o imóvel e saiu. Só que até para a gente fazer isso, tem a forma correta. Tem uma forma correta. Você precisa colocar a documentação correta, precisa se apresentar da forma correta, fazer o trâmite correto, com a documentação certa. Eu, inclusive, vou começar a falar para alguns síndicos a respeito disso, a forma com que eles devem tratar a pessoa que está arrematando o imóvel e está chegando lá. Existe uma forma, existe um procedimento para ser feito para que não deixe brecha para nenhuma das partes, inclusive tentar suspender esse leilão posteriormente. Olha, que legal. Que eu percebo. Fica a dica. Nosso síndico aqui, ó. Importantíssimo. Não, eu sou síndico também do Então. meu prédio, né? Embora seja um prédio pequeno, mas tem esse conhecimento que você quer transmitir para os síndicos. Sim, claro. Dentro do network que eu tenho nessa área também é importante. O que acontece? Só vou dar uma muito rápido aqui. A pessoa precisa apresentar um documento específico, que aí vai ficar guardado para uma próxima conversa, mas a pessoa precisa apresentar um documento específico para que você libere o acesso a ela lá. Entendeu? A pessoa não pode chegar lá, a partir de hoje eu sou proprietário, mas como? Por que você é proprietário? Me fala, eu rematei o imóvel, tá? E aí, como é que vai comprovar? Existe um procedimento correto, um protocolo para que você tenha segurança, inclusive, para que não seja o leilão suspenso. Um invasor, né? Exatamente. O que eu vejo interessante aqui, puxando já um gancho das nossas duas áreas, Sim. é que muitas vezes acontece que as pessoas, por uma questão de desinformação e um medo, que na verdade seria um despreparo, uma falta do conhecimento realmente na área, elas acabam tendo notícias de informações de coisas que não deram certo, porque o que não dá certo é comunicado, é muito fácil ser falado. Agora, quando dá tudo certo, as pessoas ficam muito quietinhas, se dão bem, estão lá fazendo seus negócios e ninguém comenta nada. Então, é importante frisar como a assessoria de um profissional qualificado, seja na área de leilões, gestão empresarial, coaching, mentoria, construção civil, tudo isso é muito importante, porque quem pensa que está economizando, por exemplo, na minha área, não pagando profissional, não colocando um arquiteto, não colocando um engenheiro qualificado para aquele tipo de empreendimento, que acha que está economizando nisso, está tendo um grande equívoco e isso traz problemas para frente. Então, assim, o que eu posso dizer assim, como um resumo dessa parte super interessante que o Helder trouxe aqui,
é a questão da comunicação e de buscar esse conhecimento, porque a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, da expectativa negativa de algo que a gente imagina sem ter a base. Então, por exemplo, mais para frente, eu tendo os meus recursos novamente em caixa, girando, eu com certeza vou fazer uma parceria aqui com o Helder para arrematar com ele. Por que eu não arremataria sozinha? Gente, existe um profissional qualificado para isso. Olha que coisa maravilhosa, como isso facilita. Amada, Então, maravilhoso. o que a gente bem mais precioso que nós temos é o tempo. E o profissional certo, na área certa, ele vai te economizar esse tempo para que você continue ganhando dinheiro na sua área. É sobre isso? Só tem vantagem. Eu enxergo dessa Só tem forma. vantagem. Penso da mesma forma. Total, total. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei super curiosa para saber que tal documento é esse. Né? Não sei, não vai dar tempo de falar hoje, mas, por favor, seu Helder, você já vê uma outra agenda aí, porque eu tô querendo saber que documento é esse. Vamos lá, vamos passar aqui a bola para, na realidade, para você dar continuidade, né, minha amiga? Amada Zambrana, qual que foi a lição mais importante que você aprendeu aí até este momento dentro da tua jornada aí? Resumindo toda essa experiência, que de praticamente 2 anos de construção, mais 5 anos entre a primeira ideia e agora o primeiro aluguel, que já está para sair, posso dizer para vocês que é estudar, saber os passos necessários, saber a quem procurar, a quem recorrer, justamente essa questão dos profissionais para cada setor, para cada área. Principalmente, não ter medo. Foi uma coisa que eu aprendi, aqui nessa obra quem manda sou eu. Então, quando eu vi que tinha um ponto ali onde eu não tinha ingerência, eu falei, opa, da próxima vez não vai ser assim. Porque você precisa ter essa postura e esse posicionamento de saber que ali você tem o domínio da situação, entendeu? E que as pessoas estão ali para somar, para contribuir cada um na sua área. Então, como forma de resumo, eu posso dizer aqui que mais do que aprender o que fazer, eu digo que eu aprendi muito o que não fazer e com quem não fazer. Então, isso para mim, assim, vale demais, vale demais. E até mesmo se alguém me perguntar, você me dá uma indicação de alguma coisa, eu falaria assim, olha, indicação é uma coisa tão complicada, porque a gente tem que ter certeza que aquilo deu certo. Então, para as coisas que eu tenho certeza que deram super certo, eu indico. Para as coisas que eu fiquei meio assim, eu falei, cara, eu não vou indicar não. É melhor não. Super isso, super isso. E, bom, pessoal, eu também já incentivei a Amada Zambrana a estruturar uma mentoria para falar com você, meu amigo, minha amiga, que está querendo também empreender com imóveis de pequeno porte, né? Eu também sou mentora de mentores e, ó, fica a dica, hashtag, vamos aguardar os próximos episódios. Meu querido Adênias, coloca aqui pra gente uma dica prática, como que o empresário pode começar hoje a organizar suas finanças, mesmo sem ter um profissional ali acompanhando ele. Olha, é interessante esse teu questionamento, porque a gente percebe que nem na vida pessoal, muitas vezes, o empresário ele se dá conta, né? E a Amada comentou agora que ela está fazendo uma mentoria e se está dando conta que está gastando muito com Uber ou com iFood, etc, etc, né? E a gente, dentro do conceito que nós comentamos antes do diagnóstico, é importante ele conhecer os seus dados, os seus números. Então, minimamente, o que a gente recomenda, ainda que seja um início do empresariado, primeiros passos, etc., ele tem uma pequena organização, uma pequena planilha, onde minimamente ele sabe o que é renda, o que é receita, e o que é despesa, o que é custo dele. E na medida em que ele vai evoluindo no seu negócio, ele vai adquirindo sistemas, e hoje tem sistemas integrados que facilitam muito a gestão do empresário, mas minimamente é ele ter anotações e acompanhar diariamente como é que o fluxo de caixa da empresa está se comportando, porque o coração da empresa é o recurso financeiro, então leva ele a ter uma antecipação muitas vezes de qualquer adversidade que possa acontecer. Então o primeiro grande passo, ter minimamente uma planilha, né, onde você anota as entradas, as saídas, né? E aí depois você vai aperfeiçoando, lançando o custo dos teus produtos, fazendo a precificação, atuar mais em vendas, acompanhando mais os custos e assim por diante. Então, o primeiro grande passo é você ter noção de como está encaminhando
dentro daquela separação da pessoa física e pessoa jurídica, das suas finanças, ele vai tendo uma noção clara dos passos que ele pode evoluir até fazer com que o negócio cresça, né? E se desenvolva, gerando maior resultado para ele. Sim. Interessante trazer também uma contribuição, que essa clareza, ela surpreende, porque justamente em pontos que a gente não imagina, está drenando ali energia, está drenando dinheiro que está saindo, que poderia estar sendo direcionado melhor para outras coisas. E além disso, também colocaria algo que é bastante importante, que é a reserva de emergência, ou reserva de segurança, cada um chama de um nome, porque isso, olha, na hora que alguma adversidade acontece, gente, e acontece, em algum momento acontece. Isso vem assim como um alívio, você poder contar de onde você vai tirar rápido ali, que não vai te desestabilizar por completo. Então, eu pratico para mim, hoje, uma reserva de emergência de 1 ano do meu salário. Essa reserva eu consumi no período em que eu precisei fazer inventário, transferência de imóveis, quando eu perdi meu marido há cerca de 2 anos. Então, se eu não tivesse isso, ainda com uma construção, uma obra daquele porte em andamento, como é que teria sido? Talvez eu não tivesse nem conseguido concluir a obra. Sim. Então, assim, eu trago esse ponto como uma informação importante para você que assiste, que se não tem ainda essa reserva de segurança ou reserva de emergência, pense em fazer, porque vai ser algo que vai ficar ali guardadinho, e que bom que a gente não precise usar, mas está lá para trazer mais uma segurança, uma estabilidade também emocional para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Sim. Leveza na jornada, né, meus Só para queridos? complementar, um ponto importante que eu sempre chamo a atenção, porque eu faço também o lado da pessoa física, né? Eu sou formado pelo Wealth Planner, que é, na verdade, construção patrimonial, viu, Helder? Excelente. É que você ajuda as pessoas, então eu tenho esse outro lado, essa vertente, mas aqui no nosso clube eu advogo a cadeira aqui de... Preservação do patrimônio. Exato, preservação do patrimônio empresarial, né? Então, perfeito. A grande questão é que, muitas vezes, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica não percebe os gastos invisíveis que a gente acaba tendo. E quando você coloca numa planilha, efetivamente, para onde está escoando os seus recursos, você dá clareza, você dá evidência a todos os números. E uma coisa importante que, infelizmente, ainda não está na nossa cultura, mas a gente está implementando gradualmente, é a gente ter um olhar anualizado dos nossos gastos, da nossa renda e dos nossos gastos, né? Eu tenho tido várias experiências nos atendimentos que eu faço na pessoa física. As pessoas, quando eu oriento fazer essa anualização, no diagnóstico a gente faz uma simulação assim, como se fosse um raio-x, né, da vida financeira daquela pessoa, e ela percebe que está gastando muito no iFood, muito no Uber, etc., e ela fala, caramba, porque a gente faz a projeção anual, né? E na medida em que as pessoas têm essa cultura, adquirir esse hábito, né, de anualizar os seus gastos, é transformador. É impactante, é doloroso muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa está numa zona de conforto, e aí vem a questão emocional, que ela não quer mexer, porque é uma zona de conforto, mas a gente orienta no sentido de você resgatar a sua vida financeira, se empoderar da sua vida financeira, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Sim. Sensacional. E assim, um ponto, né, bastante importante para a gente deixar em ênfase aqui, como a maioria das pessoas mistura, né, a pessoa jurídica com a pessoa física, ela faz um bolo só, e aí ela não tem, de fato, essa clareza, e aí ela acha que ela tá rica, né? Tá faturando lá. Tá comprando a Ferrari. Horrores, ela não tem clareza dos custos, e ela acha que ela tá rica e sai gastando dinheiro, e viaja, e investe, enfim. Então, gente, por favor, vamos cuidar da saúde do seu negócio. E se você não tem paciência, se você não tem tempo, ou melhor, se você quer economizar tempo, contrate um profissional. Hashtag fica a dica, seu Adênias, nosso querido, né, membro aqui do Empresários S.A. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar o contato deles. E uma coisa que eu queria trazer, também temos aplicativos, né, Adênias, que podem ser usados. Hoje em dia a gente fica com o celular o tempo todo, né? Sim. Podemos tanto começar. para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E hoje em dia, a grande maioria dos bancos, instituições financeiras, já fornece esse aplicativo, onde você pode fazer a segregação dos tipos de despesa que você tem para ficar mais visível, né, o nível de gasto que você está tendo em diversas situações do padrão daquela família. Olha, meu o próprio banco faz isso. Pega os dados do cartão de crédito, pega os dados da conta corrente, eles fazem uma mescla e te dá uma informação de como você está direcionando os seus gastos. Isso ajuda a pessoa a ter uma clareza para poder reavaliar. E eu sempre digo assim, que planejamento financeiro,
vale para os dois, né? Empresarial e pessoa física. Não é tirar o prazer da pessoa gastar. É gastar com inteligência. Sim. É saber quais são os meios de pagamento que eu posso utilizar que vai trazer maior vantagem para o nosso dia a dia. Não pensar só no agora, né? Você conseguir planejar, vislumbrar, porque hoje em dia, 100 mil reais na pessoa física é uma coisa, para a pessoa jurídica, sinceramente, não é nada. 100 mil reais. Então, assim, são parâmetros completamente diferentes. Então, um ponto que eu trago para reflexão, vale para os dois, empresários e pessoa física, qual é a qualidade de vida que você deseja ter aos 70, aos 80, aos 90, 100 anos? Sim. Porque nós vamos ter uma longevidade. Sim. Né? E eu uso como referência, né, dessa longevidade, eu fatalmente vou ter essa longevidade, porque minha mãe tem 103 anos. Uau! Caramba. Que Né? legal! Então, se meu pai não tivesse deixado fontes de renda para ela, para pagar cuidadora 24 horas, tal, etc., tinha que sair de alguma fonte. Sim. Então, quando eu conto essa história nos meus atendimentos, no diálogo que eu tenho com os clientes, eles ficam impactados. Primeiro pela longevidade que a minha mãe tem, né? E eu estou enquadrado fatalmente, né? Nessa longevidade. Então, eu preciso cuidar com a minha qualidade de vida também. E os investimentos para poder ter renda, né? Porque a nossa capacidade laboral vai decaindo ao longo do tempo, né? Muito bacana. E adivinha como é que eu penso em ter a renda para daqui a 70, 80, quando eu tiver com 80, 90 anos? Para alugar as minhas kitnets. Queridos. Eu entro cliente nessa linha também. Eu serei mentorada por Amada Zambrana, porque isso está dentro dos investimentos que quero fazer futuramente, querido. Por isso, vamos montar a sua mentoria. Vamos, Dani. Vou trazer uma novidade aqui para você, em primeiríssima mão. Primeiríssima mão. Eu, como sou uma entusiasta, adoro estudar, amo estudar, tenho graduação em microbiologia e decidi empreender na construção. Então, como assim uma microbiologista que constrói? Sim, uma microbiologista que constrói. Eu vou fazer a união dessas duas coisas e, além de trazer um método construtivo numa próxima, segunda, terceira etapa, eu vou fazer métodos que sejam mais rápidos, menos custo, menos número de mão de obra, maior velocidade, maior produtividade e rentabilidade maior, porque você diminui o tempo da obra. Então, se eu tenho uma obra de 2 anos, eu vou levar 2 anos para rentabilizar. Se eu trago esse tempo para 6 meses, então você já tem 1 ano e meio aí para frente já rendendo. Então, vai ser muito interessante. E numa etapa ainda mais para frente, imagina você o que é vir a construir sem cimento, sem água, sem areia, sem pedra. Quem vai fazer isso? Não, mas nas kitnets, aguardem. Adoro sustentabilidade para o planeta, adoro, amo muito tudo isso. Já estou entusiasmada, né? Vamos lá, vamos avançar para o próximo passo. Bom, quero falar aqui para o nosso amigo, né? Fazer a última pergunta dessa rodada. Aliás, eu já vou deixar uma outra pergunta para a próxima vez, tá, Helder? Você não vai responder essa, tá? A gente vai deixar o pessoal curioso. Gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais. Já é a segunda, você não assiste tá? o próximo. Não assiste o próximo podcast, não clica aí, não curte. Tem que curtir, tem que ajudar a gente também, pô. A gente já tem o documento que ele vai trazer no próximo episódio. Tá? Possivelmente. Por favor, pela madrugada santa, eu não vou nem dormir essa noite. E eu vou também querer saber sobre a parte emocional, como que lida, né, com a parte emocional de desocupar lá uma pessoa que perdeu seu imóvel. Mas você não vai responder essa hoje não, tá? Você vai guardar para a próxima. Perfeito. Porque agora eu quero saber quanto em tempo, em média, para realizar uma desocupação. Então, a gente estava falando aqui antes um pouco sobre isso. Existe um tempo estimado, né? Existe um tempo para você poder fazer a documentação do imóvel e da entrada, igual a gente falou como a questão do síndico. Se de repente, um exemplo, se o imóvel for um imóvel que a gente chama de rua, que for uma casa, por exemplo, que não tem um administrador, seja um proprietário. Então, a gente tem os prazos para poder fazer isso. Então, assim, você fez a documentação do imóvel correta, fez as quitações, fez tudo e tal, deu baixa na alienação ou financiamento, seja lá o que for, o prazo médio para poder estar desocupando o imóvel, a partir daí, vamos supor, a gente faz um primeiro contato, a gente orienta a pessoa a fazer a desocupação, 15 dias, 30 dias, mas a gente pode chegar a um prazo médio aí, que eu estimo entre 2 e 3 meses, é um prazo médio. Acima disso, só se for realmente uma situação excepcional, se a pessoa né, quiser embarrear um pouco ali, trazer um pouco mais de transtorno, a pessoa que está morando. Mas, igual eu falei, nós temos ferramentas que a gente consegue dar celeridade nisso. A gente pode tentar fazer um acordo informal.
tá? É outro ouro, hein? Outro Uma boa ouro. opção. Ó, Uma boa A gente opção. a gente tenta fazer de uma forma informal. Isso tudo tem que estar documentado, é claro. Você precisa estar, o juiz precisa tomar ciência e tudo mais, o oficial de justiça. Mas assim, se a pessoa de repente não sair, fala, não, vou deixar acontecer, a gente pode cobrar um percentual de juros sobre a arrematação do imóvel à pessoa que está desocupando o imóvel. O Código Processual traz essa ferramenta para poder dar mais segurança. A pessoa já está ali, de repente, possivelmente já está numa situação delicada de estar saindo do imóvel. Vai querer adquirir mais uma dívida? Mais um problema? Mais uma forma de um processo? Não é interessante. Então, é por isso que eu falei, o Código Processual melhorou muito essa questão da arrematação e, assim, só meio que para finalizar, a gente está finalizando aqui, a gente está no meio hoje de 2025, a gente tem um endividamento muito grande das famílias brasileiras, isso é muito claro. Eu tenho uma pessoa que também sempre me fala, me traz apontamento sobre isso, ele já fala isso comigo há quase um ano, e ele fala, cara, costumeiramente, dia a dia, a dívida familiar, né, vem aumentando. E isso, uma hora, vai acabar estourando nessa área imobiliária, numa situação de que mais pessoas vão estar vulneráveis, vão estar perdendo o imóvel. Então, fica um alerta ali até para a questão de investimento futuro, enquanto, infelizmente, funciona assim, enquanto uns vendem, outros vendem lenços. Enquanto uns choram, me perdoa, outros vendem lenços. Então, a gente acaba... assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente vai ter um ganho aí, vai ter um aumento nessa parte de imóveis de leilão. Uhum. Quem estiver preparado Isso financeiramente... muito me interessa. Essa questão do endividamento é de uma gravidade assim, Sim. seríssima, e a gente percebe que poucos estão fazendo sobre isso. Muito pelo contrário, estão incentivando a abertura de cassinos, né? O endividamento pelas bets hoje é doentio, né? É doentio. Eu encontro muitos clientes que estão viciados no jogo, e aí precisa fazer um trabalho terapêutico bastante intenso, né? Muitas famílias sendo destroçadas, literalmente, pessoas se suicidando. Tem pouca referência, divulgação sobre Sim. isso, mas eu tenho várias pessoas que já me noticiaram que amigos, né, e conhecidos estão indo à loucura por conta do altíssimo nível de endividamento das famílias hoje em dia, notadamente por conta das bets. Eu sou um cara que eu venho de uma situação bem muito simples, e eu botei uma coisa na minha cabeça muito novo, tentar viver um padrão abaixo do que eu posso sempre, Perfeitamente. entendeu? Excelente. Eu vim sempre Parabéns. de uma situação assim, e eu procuro mostrar isso para os meus filhos. A gente acaba melhorando algumas coisas na nossa vida e tudo mais, e aí os meus filhos têm, as crianças de vez têm a cabeça de querer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, cara, não dá. Aqui. Eu trago as crianças para poder pensar junto com eles, cara, o que você pode fazer para poder chegar lá, onde você quer. Bacana. Então, assim, é uma ferramenta que eu utilizo para mim, para minha família. Eu sou CNPJ desde sempre, comecei a empreender com 8 anos de idade, literalmente, e eu tenho Legal. muito pouco tempo de CLT. Então, eu sempre botei na minha cabeça também essa questão. Eu falei, cara, a minha aposentadoria vai ser o meu investimento em imóveis. Eu sempre tive isso em mente. Sim. Bacana, parabéns. E nesse contexto desse grande endividamento que na nossa economia acaba acontecendo em ciclos, né, de subidas e descidas, aumento de Selic, variação de investimentos, ou seja, tudo isso existe sempre uma população muito vulnerável. Sim. Então, o que é a kitnet nesse cenário? A kitnet nesse cenário é uma possibilidade de poder receber pessoas que estão num momento de queda da sua produtividade financeira e muitas pessoas moram sozinhas, ou pessoas que se separaram, ou pessoas que estão indo morar numa outra região para trabalho temporário, ou uma pessoa que está viajando, passando um período sabático em algum outro local. Então, assim, ela permite um perfil muito amplo de pessoas, particularmente no meu empreendimento, para uma ou duas pessoas, esse é o público ideal, o público adulto, né? E tanto em pessoas que estejam numa queda assim da sua produtividade, quanto numa ascensão. Então eu vejo assim como uma saída muito prática, acessível e tendo essa característica do que eu coloco, que é a mobília, a decoração. Então assim a pessoa vai chegar, vai encontrar um lar. Eu vejo assim e penso dessa maneira. Então é extremamente confortável você entrar num ambiente, por exemplo, que não é um quadrado com banheiro. É um ambiente que foi pensado, decorado, planejado e desejado para querer o bem do próximo. Então, assim, vai ser uma
vai ser uma alegria muito grande quando eu puder receber todos esses inquilinos e saber que tudo isso que eu fiz foi pensando no momento de vida deles e que sejam pessoas extremamente prósperas, felizes, capazes e que cresçam muito para poder um dia alçar outros voos também. Sim. Legal. Excelente. Muito Bacana bom, demais. parabéns. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu adorei. Tava tão bom. Tava bom demais, mas Fora da curva. muito papo para os próximos. Inclusive, o seu Adenias, eu também quero que ele traga em algum episódio a parte dele de cuidar da pessoa física, da parte energética. Ele tem alguns trepeirinhos, alguns segredinhos assim fabulosos, gente, que o diferencia do mercado. Eu tô puxando muito seu saco hoje, né, seu Adenias? Eu agradeço. Eu tô uma puxa de Olha o saco gostinho danado. de quero Você sabe mais que aí. Quando eu estou fazendo a consultoria, eu ofereço para o cliente 2 possibilidades e 3 alternativas do nível de diálogo que ele gostaria de ter comigo. O primeiro nível é: você gostaria de ter um diálogo a nível de doutor finanças? A outra possibilidade, a nível de terapeuta financeiro, ou o mix dos dois. Legal. Imagina o que normalmente eles escolhem, né? O mix dos Sempre dois. terceira opção. Terceira Bacana opção. demais. Não, é Isso. sério, o trabalho é realmente fantástico. Sou fã. Aliás, Gratidão. eu sou fã desses 3 aqui, tô rasgando seda. Depois vocês, por favor, né, segue lá. Gente, a gente tá encerrando. Eu gostaria que deixassem os seus contatos para que os nossos seguidores, o pessoal pudesse acessar vocês. A gente normalmente coloca no link aqui do YouTube, né, na descrição, mas vamos compartilhar rapidamente, minha querida. E se quiser deixar uma frase final, né? Porque o tempo esgotou. Então, agora nos encaminhando para o final, quero agradecer imensamente aqui o estúdio de podcast Pipoca e Guaraná por nos receber. Nossa mediadora querida Dani Ribeiro, como sempre brilhando aqui. Aos demais participantes da mesa, Helder e senhora Denise, foi uma grande oportunidade. E dizer para você que pensa em ter rendimentos, pensa em ter uma vida em que tenha não só uma sobra financeira, mas um planejamento de uma entrada contínua e recorrente, por que não pensar em imóveis compactos? Se você pensa, poxa, mas isso não é para mim, não tenho nem dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Eu já tenho um produto pensado aqui com todo carinho para você e você não vai nem precisar construir. Então, vamos aguardar os próximos passos da Dama das Kitnet. Vem muita coisa vindo por aí e eu digo o seguinte: é importante você sempre avaliar num profissional aquele profissional que faz com amor, porque nem tudo é só o dinheiro. Então, eu coloco aqui sempre o amor que eu tenho pelo empreendimento e esse amor que eu tenho pelos meus futuros inquilinos, que pode ser, inclusive, um de vocês que está aí assistindo. Então, vai ser um grande prazer estar numa próxima mesa também, contribuindo, desmistificando muitas coisas e trazendo clareza para os nossos espectadores. Maravilhoso. Quer deixar o arroba? O @amada.zambrana. Em breve, @Dama das Kitnets. Bom demais. Bacana. O Adenias, Pô, filho. também posso dizer que foi uma grande satisfação estar com vocês aqui, compartilhando, né, essas experiências aqui, os exemplos de vida, esse detalhe que você colocou do bem-estar, eu não tinha me dado conta, Amada. É extremamente relevante. A gente, da mesma forma que eu faço as minhas orientações, olhando o bem do ser humano, que ele possa efetivamente se empoderar da sua vida, o que você coloca de ter o cuidado, né, a cuidar do teu empreendimento, você ter esse olhar para as pessoas que realmente estão numa transição de vida, de carreira, né, e de relacionamento também, né, porque é importante. Muitas vezes. Eu acho que é uma forma de aconchegar as pessoas de uma forma assim muito, muito amorosa e carinhosa, né? Então eu agradeço a oportunidade. O meu contato é Adenias Filho, né? O meu arroba do Instagram é Adenias G Filho. Podem curtir, podem dizer que não gostaram do papo aqui, mas enfim, sempre é bom a gente ouvir ideias construtivas também. E o meu telefone é o 21 96912 1170 e estou à disposição aqui dos empresários que têm um olhar de que contratar um especialista é um investimento e não uma despesa. Aquele especialista que vai te dar tranquilidade para você ter um bom sono, boas noites de sono e maior tempo de convivência com o seu familiar, enquanto o especialista se preocupa na gestão do seu negócio. Seja bem-vindo. Perfeito. Muito bom. Últimas palavras, seu contato, seu arroba, Helder. Bom, mais uma vez também agradecer aqui a mesa, todos aqui compostos aqui. Obrigado, Dani, obrigado, Denias, obrigado, Amada, pelo tempo de aprendizado também, tempo de mesa para mim é muito importante. Eu quero deixar isso registrado aqui.
E assim, o nosso arroba da network é @network.imob, com B mudo, ok? Nosso Instagram lá, a gente está sempre publicando lá informações, dicas sobre arrematação de imóveis em leilão, a gente posta alguns vídeos, algumas stories. E a gente tem também, a gente criou uma mentoria e uma consultoria para poder fazer esse acompanhamento com o cliente, tá, Dani? Hoje eu faço uma consultoria com a pessoa que está chegando ali, tá, que quer aprender, e uma mentoria com a pessoa que quer aprender, pegar, fazer ele por ele mesmo, fazer, né, a pessoa sozinha e tal. A gente tem ferramentas que a pessoa consegue, a gente tem sistemas, tem tudo hoje um pouco mais desenvolvido para a pessoa poder fazer isso. E lembrando, né, a pessoa pode comprar através de financiamento bancário, à vista, ou parcelado em até 30 vezes sem juros. Tá? Fantástico. Isso é excepcional, são muitas opções que a pessoa tem para poder fazer uma arrematação. Então a gente está aqui para isso, para poder auxiliar aí nas informações, dar a direção correta, como foi falado aqui sobre profissional, para poder trazer mesmo à luz ali o assunto e o perfil da pessoa. Esse é o meu maior entendimento, que eu acho que meu foco de vida é ajudar pessoas, a alcançar aquele objetivo ali, naquela situação ali, tá bom? É sobre isso, meus queridos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês nesse episódio mega especial. Sou a Dani Ribeiro. Se você quiser também seguir o meu Instagram pessoal, é Dani Ribeiro Vieira. E, obviamente, siga empresários.sa. Se você é aqui do Rio de Janeiro, adjacências, venha jantar conosco em um dos nossos encontros que acontecem semanalmente. Se você é de um lugar mais distante, do Brasil e do World, você pode também participar da nossa unidade online. Então, chama a gente lá no direct, que as meninas vão compartilhar o melhor acesso para você. Vai ser um super prazer te receber aqui também dentro do nosso grupo, que vem para agregar, que vem para somar com você e com a sua jornada. Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio.